Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre duas unidades de medidas muito importantes no CSS, que é EM e REM, tá bom? E entender elas vai nos ajudar bastante nas nossas aplicações. Muito bem, nós temos aqui um documento HTML e eu preparei ele aqui com uma div englobando um H1 e um parágrafo, e dentro desse parágrafo tem um span. Tá? Então, dentro desses elementos aqui, nós vamos usar como exemplo para começarmos a aplicar, tá, essas duas unidades de medidas importantes. Aqui na página está sendo renderizada e ao alterarmos nós já vamos ver o resultado aqui. Tá bom? Beleza? Beleza. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para você é que o meu CSS está totalmente vazio. Quando uma pessoa tem necessidade de aumentar a fonte do navegador, o que ela faz? Normalmente ela já tem atalhos, né, no teclado aí para aumentar a fonte, ou ela vai na configuração do navegador, em configurações, e aí vai abrir uma página mais ou menos como essa, e aí ele vai procurar fonte, né, e vai aumentar. Font size, o recomendado é médio, e aí ele vai colocar very large. Beleza, ele vem aqui very large, ó, aumentou a fonte. Fechou? Perfeito. E aí depois ele quer voltar ao normal, ele volta ao normal, e aí, tá vendo? É bem dinâmico, o H1 como o parágrafo. Olha lá, beleza? Olha lá, ou melhor, muito pequeno. Beleza, vou colocar aqui por médio. Você percebeu que eu não fiz nenhuma alteração, tá? Mas você pode perceber que tanto o H1 como o parágrafo, eles estão dinâmico, referente a um contexto. Esse contexto é o tamanho da fonte base do navegador. Qual é o tamanho da fonte base do navegador? É esse aqui, ó, customizar fontes. Aqui você vai descobrir. É 16 pixels. Tá vendo? Então a fonte base padrão do navegador, é lógico que na visualização medium é 16 pixels. Se eu aumentar a visualização aqui para muito grande e ver, ó lá, ele aumenta, a fonte aumenta. Tá vendo? E assim todos os filhos deles também aumentam, por exemplo, muito pequeno. E aí ele diminui para 9. Tá vendo? 9 pixels. Beleza? Fechou? Beleza. Mas o que está acontecendo aqui no browser? Está acontecendo o seguinte, que essas unidades aqui, por padrão, o navegador ele faz essa formatação. Por isso que existe aquela ideia de resetar o CSS, né? A ideia de resetar os elementos. Por exemplo, se você vir aqui no H1, eu não fiz nem... Você percebeu que meu CSS está totalmente limpo, né? Mas o H1, pelo user agente, ele está sendo... O font size dele está 2EM. Tá vendo? O EM está sendo utilizado aqui no H1. Mas qual é o valor realmente desse 2EM? Se a gente ver o valor computado aqui, o valor real, no font size nós vamos encontrar 32 pixels. 32 pixels. Ah, então eu já sei o valor de EM. 2EM é 32 pixels. É isso? Não, não é. 2EM é 2 vezes o valor do pai dele. Que o pai dele, nesse caso, tá? Nesse caso, é o documento que é 16 pixels. 2 vezes 16 é 32. Então ele está olhando para o pai. Se nós voltarmos aqui para o nosso documento, HTML, você vai entender bem isso. A gente viu que o H1 ele está com um valor de 32 pixels. Por quê? O font size dele, o browser colocou ele de 2EM. Mas foi computado para 32 pixels. Por quê? Ele pegou assim e falou assim, olha, o meu pai é o texto. Ele tem algum valor? Não tem. Ele olha para o pai, certo? O EM olha para o pai. Não tem. Aí quando ele verifica que o pai dele não tem, só que o pai dele também herdou fonte do body, porque o body é pai do texto. E o body também não definiu fonte, nenhum tamanho de fonte, mas o body também tem um pai, que é o documento, que o valor do documento é 16 pixels. Tá bom? 16 pixels. Então, ele herda o pai. O EM herda o pai. Então, nós vamos começar nessa unidade de medida aqui, ó. EM. Tá bom? Vamos lá. Vamos entender mais um pouquinho sobre ela. Então, eu vou selecionar o texto e vou colocar o font size dele para 1EM. O que está acontecendo aqui por baixo dos panos? Eu estou afirmando que eu tenho 16 pixels. 1EM
é uma vez o valor da fonte do meu pai. Qual é o valor da fonte do meu pai? Eu vou colocar aqui o HTML, tá? Eu nem vou usar nenhuma tag acima dele. Eu já vou usar o HTML. O HTML, base, o valor, que é o valor, é 16 pixels. Tá bom? Vai ficar mais fácil. 16 pixels. A uma vez já fica dinâmico. Eu não coloquei 16 pixels aqui, ó, fixo. Ele está sendo dinâmico. Tá bom? Olhando sempre o valor do pai. O pai mudou, ele vai recalcular aqui. Tá bom? Então, nesse caso, olhando para o pai dele, que é o HTML, é 16 pixels. E os filhos de texto vai usar esse número baseado no texto para recalcular. Por exemplo, o H1. Olha como que está acontecendo o H1 lá. Texto, H1, está fazendo isso, ó, font size 2em. Isso que está acontecendo. Se você voltar lá, não vai mudar nada, tá? Agora, se eu mudar meu pai, ó, o pai dele que é texto, para 2, qual é o valor? Espera aí, vamos fazer assim primeiro. Qual é esse valor aqui? Ele fala assim, ó, 2 vezes o meu pai, que é 16. Então aqui é 32 pixels, certo? Lógico que o pai dele, por enquanto, é 16 pixels baseado no root. Fechou? Salvei, vou voltar. Não alterou nada. Mas se eu alterar o texto, que é o bloco texto, se eu alterar para 2, aqui vai aumentar para 32 pixels, certo? 32 pixels. Agora, eu não vou multiplicar 2 multiplicado por 16. Eu vou multiplicar 2 multiplicado por 32. Vai dar 64 pixels, o H1. Quer ver? Volta lá no browser. Olha lá, já aumentou. Vou inspecionar somente o H1. Inspecionei. Olha lá, 2em, né? Certo? Beleza, tudo certinho. Computado, font size para 64 pixels. Beleza? Fechou? Beleza. Voltando lá. Então, você entendeu que o EM ele sempre vai olhar para o pai. O EM sempre vai olhar para o pai. Que nesse caso é uma cadeia, né? Vai subindo até chegar ao root. Então, nesse ponto aqui, a gente já entendeu como é que funciona, tá? Se eu alterar o pai, ele sempre vai olhar para o pai. Por causa, eu usei esse bloco aqui para ficar mais fácil o entendimento. Sempre vai olhar para o pai. Sempre vai olhar para o pai. Por exemplo, o parágrafo. Vamos alterar o parágrafo agora. Eu vou voltar aqui para 1, tá? Para a base dele ser 16 pixels. Tá? Salvar, vai voltar ao normal, fechou. E aí o texto do parágrafo, eu vou colocar o font size dele. E antes disso eu vou salvar. Eu quero te mostrar qual é o valor padrão dele. Então, eu vou selecionar o parágrafo, inspecionei, tá? Aqui, ó. Olha só que bacana isso aqui, ó. Olha só que bacana. Ele está falando para mim aqui que o font size ele não tem tamanho de font size. E aí ele está falando que ele foi herdado de quem? De div.texto. Olha, ele não tem, mas ele herdou do texto, né? 1em. E aí quando a gente vê, o 1em foi 16 pixels. Então, por padrão, ele herda quando eu não ponho nada. É a mesma coisa de eu fazer isso, ó. Isso aqui é a mesma coisa de eu não pôr nada. Ele sempre vai estar herdando do pai dele. Nesse caso, o pai dele é o texto. Beleza? Fechou. Só que eu quero... Puxa vida, eu quero 64 pixels. Eu quero 64 pixels. Então, se a gente fazer aqui, 2 vezes deu 32, né? E aqui eu ponho 4 vezes. Dá uma dobrada boa aí. E aí vai para 64. Se a gente inspecionar aqui, ó. Vou inspecionar. Olha lá, font size do parágrafo ficou para 64 pixels. E outra, tá totalmente dinâmico isso. Ó. Muito pequeno, ele continua. Ó, tá vendo? Muito grande, ele faz a bagaceira toda aí. Tá bom? Beleza? E aí médio e volta do valor que a gente estava fazendo. Fechou? Beleza? Então, beleza. Então, aqui ficou bem claro, né, como é que funciona essa questão. Se eu usar aqui, vou usar um valor menor, tá? Para que ele fique aqui como 32 pixels também. 32 pixels. Pixels, vou salvar, vou voltar lá, vai ficar do mesmo tamanho da fonte lá.
E aí eu vou inspecionar 32 pixels. Só que tem um span, tá? Tem um span aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, temos um span. Qual é o valor do span? Você já sabe. Você já sabe. E aí, quer falar? Vamos lá. O valor do span, se a gente selecionar aqui o span, ó, span, cadê? O span tá aqui e tal. Olha lá, font size 32 pixels, que ele herdou do pai. Beleza? Fechou? Então, beleza. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é o seguinte, mas se eu quisesse usar essas medidas em margem, em padding, em bordas, como é que funciona? Vamos fazer o teste? Vamos lá, eu vou apagar esse cara aqui, eu vou fazer o teste somente com a fonte, tá? Eu vou voltar aqui a fonte para 16 pixels, né? Que é padrão já. Vou deixar aqui 16 pixels para você verificar. Quero colocar uma borda, 10 pixels, solid e preta. Salvei e vamos lá. Beleza, 10 pixels, certo? Nem precisa nem inspecionar, né? Se a gente viu o computado, olha lá, a largura aqui, ó, border width, 10 pixels. Aí ele vai repetir várias vezes. Fechou? Beleza. Então vamos lá. Só que eu quero que esse valor seja, olha só, seja em EM, tá? Eu vou até mudar o valor aqui só para você perceber. Não dá erro, tá? Aqui vai para 32 pixels. E deixa eu ver, beleza. Vamos lá. Então ele vai olhar o pai dele, certo? O pai do parágrafo é o fonte, então é 16 pixels. Então eu quero 10. Como eu vou fazer para ter 10 pixels? Só que eu vou fazer o seguinte, eu não quero 10 pixels. Eu não quero 16 pixels. Eu quero 16 pixels. Vamos pôr aqui 16, vai. 16 pixels de borda. Vai ficar mais fácil a conta. Tá bom? 16 pixels lá. 16 pixels, beleza. Então eu vou pôr um EM, certo? Eu quero um EM de borda. Então, um EM, salvei. Beleza. Vou inspecionar, vou ver se é um EM. Concorda? Tá 32 pixels de borda. Tá vendo? Bottom. E aqui tem left. Mas espera aí, a gente não tá herdando do pai. Nesse caso, tá? Nesse caso, tem um detalhe aqui. As margens, padding e border, eles herdam do font size local. Ele não olha para o pai, ele olha para o font size local do seletor. Nesse caso, ele está olhando uma vez o font size local. Por exemplo, se eu colocar aqui, por isso que ele deu 32, ele está pegando esse valor aqui, ó. Ele está colocando esse valor lá para mim. Se eu colocar duas vezes aqui, ó, vai para 64. Porque ele está olhando o local. Olha lá, 64 pixels. Está vendo? Computado. Entendeu? Beleza? Entendeu? Certinho? Então, perfeito, tá? Essas é um dos pontos interessantes de nós trabalharmos com EM, tá? Então, ele sempre olha para o pai somente na fonte. Agora, na borda, na margem, no padding, né? Ele vai olhar para o fonte local. Beleza? Tomara que você não esqueça disso, tá bom? Beleza? Show! Então a gente entendeu aqui a questão do EM. E o REM? Tá? E o REM? Esse camarada aqui, ó, REM. Você percebeu que o REM ele veio resolver um problema que está nesse camarada aqui, ó. Qual é o problema dele? Você percebeu que vai chegar um ponto que quando eu coloco um font size aqui e baseado nesse cara, eu altero. Fechou. Só que por coincidência, vamos supor que coincidência não, por acidente, você mexa no body. O font size lá do body você põe 14 pixels. E aí começa a quebrar tudo. Porque o texto estava baseado no pai. Mas até ele chegar no HTML, teve um cara que passou na frente, que foi o body. E aí quebrou. Então 16 não é mais 16, foi para 10. Ficou uma loucura. Então quebrou toda aquela estrutura que você tinha. Quebrou toda a estrutura. Então o que você... E o que veio, qual a outra medida que veio nos ajudar? Veio esse ren. Ele já não olha mais para o pai elemento, ele olha para o documento.
ele já olha diretamente para o documento. Em vez de eu olhar esse 1R do meu pai, body, no caso aqui ainda é o body, né? Ele olha diretamente para o topo. Ele vai diretamente para o topo. Por exemplo, ó, eu vou apagar aqui, tá? Já entendeu. E vou fazer um novo comentário aqui, ó. Novo comentário, ren, tá? Fechou? Beleza. Então, ponto texto, fonte, size, tá? 2 ren, tá? Fechei, salvei. Voltei lá. Todo mundo herdou do texto, certo? Concorda comigo? O H1 é 2 vezes, ele foi para 64. O pixels é 1 vez, ele foi para 32. Fechou? Beleza. Mas presta atenção que agora ele está olhando diretamente para o root. Por exemplo, o H1, o texto, ele não está olhando mais para o body. Ele está indo diretamente para o documento. Olhar para o documento diretamente. Tá bom? Fechou? Beleza. Essa é a única diferença do ren. O ren olha diretamente para o root. Esse R é isso, tá? R de root, né? De raiz. Mas e o border? E o border, olha lá, border. Como você falou, o margem. O margem, qual que é o outro? E o padding, né? Aqui não. Aqui ele vai olhar realmente. Se você colocar padding top, né? Aqui, padding top 2 ren, ele vai olhar realmente para o root. Aí é baseado no root. Agora o EM não. O EM ele vai olhar baseado na fonte local, tá? Agora, se você usar essa unidade de medida aqui, ó, 2 REM, tanto para borda, margem, padding, ele vai olhar sempre para o root, tá bom? Esse é um ponto interessante de você sempre lembrar nesse ponto, tá bom? Então aqui, o que nós ganhamos com isso? Ganhamos flexibilidade, tá? No nosso usuário. Então o nosso usuário vai ter uma flexibilidade muito grande em fazer essas alterações, né? Tanto large como, por exemplo, muito pequeno, muito largo, etc. Né? Agora nós vamos ver um exemplo que eu preparei para que possamos utilizar essas medidas em 3 componentes, tá bom? Vamos ver.